Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue e permaneça no coração de todos vós, amém? É diferente, né, pastor? Chegar aqui e ver todos vocês de novo depois desse tempo longo, né? A gente aqui treme, a gente fica nervoso. E deve estar visível isso, né? Ainda mais agora transmitido aí pela internet. Então eu saúdo também os irmãos que estão em suas casas, aqueles aonde essa palavra alcançar, que sejam agraciados, né? Que o Senhor possa nos usar nessa manhã como ponte, estreitar caminhos, como farol para iluminar o caminho, né? Como seta, flecha que acerta o alvo, os corações. Que a gente possa ser em conjunto, porque está escrito, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele está. Eu sozinho não revelo a glória de Deus, mas eu com vocês, o corpo de Cristo, aí ele se faz presente, porque é a relação. Nós temos um Deus relacional e aqui não é uma mera reunião, mas isso aqui é um encontro, né? Tem diferença de reunião para encontro. E nós nos encontramos aqui hoje para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. E eu vos trago hoje boas novas, né? Boas novas porque eu vou aproveitar esse ensejo de dezembro, Natal, para falar do nascimento do nosso Senhor. E boas novas a gente sempre remete ao Evangelho, né? O Evangelho são coisas boas. Mas, baseado ultimamente nesses Evangelhos de prosperidade que ouvimos por aí, eu queria trazer um exemplo, já que o pastor falou tanto em dificuldade, e dificuldade são coisas que nós temos enfrentado há algum tempo, né? Desde março para cá só vem pedrada, né? Isso quer dizer o quê? Que estamos sob maldição, que é dificuldade, que Deus se afastou de nós? Não. Eu já contei essa história aqui numa pregação passada e vou contar de novo para vocês que estão em casa, que não conhecem. Tinha um casal, recém-casado, né? E aí, com pouco tempo de casado, a esposa dele engravidou. Ficaram super felizes, e aí foram começar a fazer um enxoval, né? Começar a pintar quarto, comprar coisa, a mulher pensando em fazer chá de bebê, chá revelação, essas coisas todas da modernidade, né? Mas aí surgiu uma necessidade dele viajar, não sei se foi por emprego, um alistamento militar, alguma coisa assim. Ele teve que sair às pressas com ela. Nessa viagem, carro quebrou, coitadinho não tinha condição, foi a pé, o maior sofrimento com essa mulher grávida no caminho e tal. Chegando na cidade, ele foi lá, estava cheia, tinha um evento lá, cidade cheia, não achou hotel, não achou nada. O único lugar que ele achou num hotel lá, meia boca, foi o cara, você pode ficar pela garagem aí, passar a noite aí, nessa mulher dele dá luz e a criança nasce numa garagem. O que é que a gente poderia dizer do irmão desse? Esse aí está lendo pouco a Bíblia, quanta dificuldade, né? Ou então alguma coisa errada, Deus está castigando aí, porque perdeu o chá de fralda, não fizeram chá de fralda, não teve chá de bebê, teve que sair correndo, passou a maior dificuldade. Mas esse casal, vocês conhecem, né? Mudando um pouquinho a história, o nome deles é José e Maria. O Evangelho, as boas novas, já começa por aí, foi todo esse sofrimento. Desde o ventre de Maria, nosso Senhor e Salvador Jesus, já começou a sofrer daí, balançando aquela barriga lá em cima de uma carroça ou de um jumento para lá e para cá, no caminho. E estribaria e manjedoura não é nada mais, nada menos do que um coxo para os animais comerem, né? Ali ele nasceu, não tinha médico, não tinha nada, devia ter um boizinho, uma vaca, um carneiro, um cabrito, não sei. Mas era no lugar que cheirava animais, ele nasceu naquelas palhas lá. Então, nem por isso ele é amaldiçoado, nem por isso Deus não estava com ele, nem por isso essas dificuldades vieram para ele fazer desistir, desanimar, ou mostram outra coisa, que estava em pecado, ou nada disso. Então, olharmos para a sua vida, ou nossa vida hoje, não aceite de ninguém fazer com você como os colegas de Jó fizeram com ele. Não, você deve estar em pecado para você estar parando por isso. Você deve ter feito alguma coisa que Deus está lhe cobrando. Não, o Evangelho é boas novas, mas é dificuldade, né? É luta, é perseverança, é tribulação, né? Não é oba-oba, parece que a gente vai dizer boas novas, o Evangelho é casa, apartamento, barco, praia. Não, a gente tem que lutar, né? Mas a vantagem é que nós vamos vencer. Você coloca aqui, Adson, a mensagem. Eu sei que vocês em casa talvez não vejam aqui a projeção, mas eu vou ler os versículos aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto de uma pregação um pouco lúdica, né? Eu gosto de trazer correlações com imagem, com cenas, com alguma coisa que ao sair daqui não se perca fácil da mente de vocês, né? Que vocês, ao associarem essas imagens daqui para frente a alguma coisa, sirva para o nosso dia a dia, né? Então eu trouxe aí algo que é muito conhecido de nós todos.
Vou falar do nascimento de Jesus, e quando a gente pensa logo em nascimento, o que você vai mais ver por aí em toda a cidade, em cada esquina, em cada loja de departamento, em todos os lugares, em cada casa que você visita, é um presépio. Quem não consegue ver de casa, o presépio vocês mentalizam aí, sabe, né? Aquele coxozinho, os animais, e tem uns boizinhos, umas ovelhas, e vai estar ali presente quem? José, Maria, Jesus, a estrela cadente, a estrela de Belém, os 3 reis magos e alguns pastores, correto? Pronto. Eu quero que vocês mentalizem aí e pensem, quem de vocês será que estariam representando, onde você se representaria melhor nessa figura? Qual dessas personagens você se encaixaria melhor, né? Os 13 magos? A ovelha, tá? Eu vou deixar essa pergunta, a gente vai conversando mais e no final eu vou trazer uma reflexão, certo? Pode passar, Adson. Natal, 25 de dezembro. A gente pode estar pensando, pô, a gente vai comemorar o Natal, 25 de dezembro. Jesus nasceu 25 de dezembro, Márcio? Não. É agora? Não. E por que a gente faz isso? De onde veio isso? Tá meio cortadinho aí, né? Aí, um pouquinho. Olha, devemos lembrar que a data 25 de dezembro, para o Natal, foi uma convenção estabelecida pela Igreja Católica. Isso muito lá atrás, acho que no século IV. E o que aconteceu? A Igreja Católica fez um pacote, a pedido de Constantino, né, com relação à popularidade das festas pagãs no Império Romano. Há quem diga que Constantino, naquela época, começou a inclinar para o Evangelho, se arrependeu dos seus pecados e se converteu, ou teve alguma inclinação. Há quem diga que ele viu o reino dele se dividindo, então, olha, é melhor trazer esses cristãos para cá junto de mim, une as coisas todas, que eu agrado a todos. Então, ele estabeleceu o dia 25, né? Que era que ele já comemorava lá o que antigamente? Os pagãos comemoravam a homenagem ao Deus Sol, que ocorria por volta do solstício de inverno, no hemisfério norte. Era quando o Sol rompia o inverno, aparecia com seu calor e era aquela felicidade toda, não é isso? Há diversas teorias astronômicas sobre o que poderia ser aquela estrela de Belém. Pode se tratar de um cometa, uma conjunção planetária parecida com o que vemos agora, até uma supernova. O que é que eu quis trazer com isso? Muitos de nós, às vezes, a gente fica um pouco preso, dizer, poxa, estou comemorando uma festa pagã, que seja e tal. Mas repare, talvez, isso não é bíblico não, estou dizendo, certo? Talvez, até por isso, não se sabe a data de Cristo. Cristo fez questão de não deixar registrado exatamente o dia que ele nasceu. Repararam? Antigamente se adorava o Deus Mitra, ainda que no início era o Deus Mitra, o Sol, né? O solstício de inverno. Mas o nosso Deus, que vive e reina para todo sempre, que é o verdadeiro sol da justiça, apagou isso. Há milhares de anos que ninguém fala mais em Deus Sol e Mitra, ele foi esquecido. O nosso Deus verdadeiro hoje, o nosso verdadeiro sol da justiça, hoje toma conta desse dia. E não estamos comemorando só aqui na Bahia, no Brasil, o mundo inteiro hoje comemora o Natal. Essa data fictícia, ou seja, o verdadeiro sol da justiça que é adorado hoje em todo o mundo, né? É o nome dele. O mundo foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. E o Natal se comemora em todas as nações da terra. Ou seja, esse falso Deus caiu por terra e o nosso Deus que vive e reina para todo sempre, hoje é lembrado em todas as nações, em todos os povos, em todas as línguas, se comemora o nascimento desse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Isso é maravilhoso. Eu estive pensando, poxa, verdadeiramente Jesus, o verdadeiro sol da justiça, apagou o dia da adoração do sol. Ainda que domingo, Sunday, né? Domingo é Sunday, né? Isso é o dia do sol, mas passou a ser o dia do nosso Senhor. Para essas coisas, e o nosso Deus que vive e reina está aqui presente, porque o reino dele já se estabeleceu, e o reino do nosso Senhor Jesus Cristo já está entre nós, e nós somos parte desse reino. Então, por que não aproveitar essa oportunidade? Como Paulo disse, chegou lá no Areópago, estava cheio de Deus, e tinha lá o Deus desconhecido. Ele chegou, esse Deus desconhecido aí, é que eu vim falar para vocês, estou vendo que vocês são supersticiosos. Ele não desfez, não ficou falando mal dos outros. Ele disse, esse aqui é o que eu venho trazer para vocês, que vocês ainda não conhecem. Então é assim que devemos pregar, em tempo e fora de tempo, aproveitando todas as oportunidades. Em que outra oportunidade você vai achar as pessoas aí fora mais suscetíveis a ouvir falar de Jesus, mais suscetíveis a ouvir do nascimento dele? É agora, no Natal. Então não vamos deixar de expressar essas boas novas, né? Essa palavra, essa pregação, porque todas as coisas já passaram e o nosso Deus hoje assume o papel do verdadeiro ser adorado em todo o planeta nessa data. Vamos lá. Então, vou narrar um pouco esse acontecimento. Escolhi a passagem de Lucas 2, está muito miúdo aí, você não vai conseguir ver mesmo, mas eu vou ler aqui. Diz assim, o nascimento de Jesus.
E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito no seno de Cirênio, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Como ele era da casa da família de Davi, ele teve que se alistar lá na Judeia. Então o censo era um listamento, uma contagem de todo o povo e todos os homens naquela época. Mais um registro de que isso aconteceu, mais uma evidência histórica de que Jesus nasceu, porque isso está registrado até hoje. É isso? E aconteceu o quê? Ao fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, tá vendo? Seu primeiro filho. E fez o quê? Envolveu-os em pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou, resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo disse-lhe: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Qual era o sinal? Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como um anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Repare que não é glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Isso aí está invertido. O que os anjos disseram foi: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de quem? De Deus para com os homens. Deus é que teve boa vontade de enviar seu Filho para nós. Não paz na terra aos homens aqui de boa vontade, porque nem eu, você, nem ninguém, nem juntos temos boa vontade de fazer nada de bom para ninguém, nem para nada. Concorda? Então aconteceu que, assustando eles, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. E voltando os pastores, glorificaram e louvaram a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Passa mais um aí, Edson. Dessas passagens já é interessante. Primeiro, Jesus não achou lugar para nascer naquela região, né? Várias portas fechadas. E hoje é a mesma coisa. Hoje vai se comemorar, hoje não, né? Dia 25, esse mês, esse ano, final do ano, vai se comemorar o aniversário dele. E em muitos lugares também, o aniversariante, não vai ser convidado, o aniversariante não vai ter acesso, o aniversariante também não vai achar lugar, né? Por quê? Por causa da dureza de nossos corações. Muitos não creem nessa palavra. Então, cabe a nós despertarmos para isso. Mesmo às vezes cristãos dentro da igreja, muitas vezes Jesus não acha lugar também em nossas vidas. Pode achar na maioria da parte do nosso coração, mas não todo. Temos áreas diversas em nossa vida, né? Particular, sentimental, profissional, financeira, né? Amorosa, conjugal e por aí vai. Mas às vezes em alguma dessas áreas Jesus também não pode entrar. Pense que você é uma casa, na sua casa tem vários cômodos, mas tem aquele quartinho que fica trancado. Você diz: não, Jesus, até aqui tá bom, o senhor não passa daqui para ali não, porque está muito, né, desarrumado ali, o senhor não pode entrar. Às vezes a gente pensa só no mundo, os que não recebem a Cristo, mas muitos de nós, até eu mesmo, né, temos particularidade, temos coisas que ainda não conseguimos mudar, porque Jesus ainda não pode entrar. Não há lugar para ele ainda naquele cômodo. Ou na vida pessoal, financeira, sentimental, amorosa, o que você imaginar. Tem algo aí que Jesus ainda precisa ser o Senhor das nossas vidas. Não é verdade? E só quando Ele tomar conta disso, é que nós vamos ser realmente libertos. Ele veio para nos libertar. Está escrito, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Aí às vezes eu ficava pensando: poxa, se Ele me libertar... Às vezes eu orava antigamente por coisas, pedindo para que Ele me libertasse de algo.
Sei lá, uma dificuldade que você tem, que vira e mexe e você cai. Eu pensava, poxa, ele não me libertou ainda. Depois eu pensei, se Jesus, quando subiu ao céu, tirou o cativeiro, né? Libertou a gente. Aí eu pensei, por que eu ainda continuo fazendo certas coisas? É porque eu sou livre. Então a lógica mudou. Eu estou fazendo porque sou livre, porque se eu fosse escravo eu não faria. Então eu não posso usar de minha liberdade agora para me fazer escravo de uma coisa que ele já me libertou. Então não bote a culpa em Cristo, que ele não fez a obra ainda na sua vida. Não bote a dificuldade esperando ainda que Deus faça algo. Tudo ele já fez por nós. É só a gente agora tomar posse do que ele já deu. E com esse pensamento você vai conseguir vencer muito mais fácil suas dificuldades. Porque pense, ele já lhe libertou. Então não use dessa liberdade para você se aprisionar a coisas que não fazem mais parte disso. Então que ele ache sempre lugar e espaço em nossos corações para que ele seja o Senhor completo de todas as coisas. E é normal, gente, todos nós temos problema aqui e vamos lutar contra ele até a volta dele. Não alcançamos ainda a estatura de varão perfeito. Quando Jesus olhou para Pedro, disse, Pedro, quando tu te converteres, né? Converte lá teus irmãos. Pedro não estava convertido ainda, mas estava no caminho, no processo. Lembre-se daquele congresso lá atrás, né? Estamos, né, Lucima? Em construção. Certo? Outra passagem interessante. Os anjos se revelaram não a boiadeiros, não a agropecuarista, o que você imaginar. Interessante que os anjos foram se revelar justamente a pastores. Por que será, né? Diz que eles estavam guardando o rebanho na vigília da noite. Pô, se tem pastor, logicamente, né, pastor? Tem ovelha. Então ali tinha um rebanho. E qual é a maior característica do rebanho? Estar junto. Então por que o pastor? Qual a característica de um pastor? Cuidar, apacentar, né? Proteger, alertar. Olha que interessante. Então os anjos proclamam e procuram esse tipo de pessoas para que eles testificassem do nascimento e para que eles divulgassem. Então cabe aos pastores fazer essa opção. Aí você fala, pronto, então o pastor Adailton já sabe o que fazer. Mas em sua casa, quem é o pastor? No seu trabalho lá, quem é o pastor daquele lugar? Na sua faculdade, no seu emprego, no seu curso, na rua, onde você estiver, quem é o pastor daquele lugar? E ao redor, onde tem o pastor, tem sempre ovelhas. Então quem é ali o responsável, que Deus enxergou e mandou que avisassem, e selecionou para que alertasse, cuidasse, apacentasse? Você, eu. Então nos nossos lares, nós somos os pastores. Na sua sala, na escola, na faculdade, em que ambiente nós estivermos, somos os pastores do nosso lar. Não só o pastor Adailton como figura, que acima dele também o pastor dessa igreja que é Cristo. Não é isso? Então, precisamos ser pastores. E também precisamos ser rebanho. O rebanho indica comunhão. Por isso essa pandemia, eu acho que fez tanto mal a nós, porque nos separou, né? E evangelho é comunhão, é reunião, é estarmos uns aos outros. Por isso que às vezes você fica trancado em casa, sozinho, por isso que o confinamento, essa quarentena faz tanto mal, tem pessoas surtando, tem pessoas precisando de ajuda, porque não fomos feitos para ficar só. Nem Deus, que era o único ser no mundo que poderia viver só, sem a ajuda de ninguém, preferiu não viver só. Deus é autossuficiente, não precisaria de nenhum de nós. E por que você acha que Ele criou todas as coisas? Para se reafirmar como Deus? Não. Eu sou um Deus poderoso, eu tenho poder, mas não tenho ninguém que reconheça isso, então eu vou fazer um punhado de gente lá, né? Para que eles reconheçam que eu tenho poder, e aí não faz sentido. Quando você casou, quem é pai aqui? Levanta a mão. Quando você casou com sua esposa, que estava planejando um filho, e vocês dizem, ó filha, vamos planejar ter uma criança, para quando ele nascer, né? Ele saiba que eu sou poderoso, eu tenho condições, eu tenho poder, que eu sou forte. Alguém pensa nisso? Não, né? Por que a gente pensa em ter um filho? Pelo poder ou pelo conhecimento? Para mostrar a ele que ele tem um pai que ama, para mostrar a ele que ele tem uma pessoa que está ali do lado dele para o que quer que seja, para a dificuldade ou para as coisas boas, para carregar, para chorar junto, para sorrir, para manter uma relação. Foi a mesma coisa. Deus criou o mundo não pelo poder dele. O que vai que veio primeiro? O poder ou o conhecimento? Ou a vontade? A vontade, né? A gente pode perguntar, quanto do poder Deus usou para criar o mundo? Será que ele usou 20% do poder dele para fazer tudo que a gente sabe hoje? 50? 80? 100? Não sei.
Sabemos que Deus é poderoso, mas ele pode ter usado 1% só. Haja luz, terra, separe, faça, aconteça. Quanto do poder ele usou? Não podemos mensurar, não é isso? Mas quanto da vontade dele ele usou? Toda a vontade dele. Ele desejou ter uma família. Ele desejou ter filhos. Tanto que ele pega Jesus, que é o unigênito, que aí é único, não é o primogênito feito de Maria, é o unigênito de Deus, Cristo, e ele materializa Jesus para trazer essa mensagem para nós, porque Deus é espírito, ninguém vê a Deus. E Jesus é a imagem do Deus invisível. Então ele vem aqui, ele é o primogênito entre os homens, para que eu, você e todos nós nos façamos agora como esse padrão de filho. Então vamos formar no final uma grande família. Deus, quando sempre quis anunciar algo importante, né, pastor? Ele não marcou cultos, reuniões, ele marcou jantares. Quando ele foi tirar o povo do Egito, ele marcou uma ceia, a primeira ceia, né? A Páscoa. E a ceia? Todos se reuniram em família, separadinhos, está mais agora para a gente, né? Cada um em suas casas, meio que na quarentena, né? Todo mundo lá trancadinho, mas foi um momento de intimidade, de comunhão entre os familiares, mas lembrando a quem estava salvando a eles dessa tribulação. E mesma coisa nós, estamos nessa quarentena aí, reunidos em família, cada um na sua, é uma Páscoa virtual, como foi no passado, mas Deus continua operando. E depois, quando ele foi subir aos céus, ele disse, vamos marcar um culto aqui para me despedir? Não, ele disse, vamos marcar uma ceia. Desejei muito sentar convosco aqui, tomar do pão e beber do vinho, explicou tudo o que ia acontecer e subiu. E ele diz, olha, eu não vou tomar outra dessa até me reunir de novo lá no reino de meu pai. Então ele nos aguarda, é família, gente, é rebanho, onde ele é o verdadeiro pastor, onde ele é o bom pastor, onde ele dá vida pelas ovelhas. E ele quer que sejamos assim. Ele deixou de exemplo, olha, sejam pastores e também sejam ovelhas. Né? Cuidem uns dos outros, alertem uns aos outros, porque as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem. É diferente de uma boiada, já viu a boiada? Vai, 5, 6 vaqueiros, os bois vai se afastando, ei, boi, ei, toca aquele berrante. A pessoa está, ô, Márcio, vem pra cá, e Soraya desmanda, ô, Jó, vem, Jó. Não é assim. O pastor vai na frente, e chama, vamos. E as ovelhas, vêm atrás, seguindo. Se chegar outra pessoa lá com outra voz de chamar, elas não saem do aprisco, porque elas conhecem o seu pastor. Então, qual foi a demanda? Divulgar a palavra de Deus. Então, diz o quê? Os pastores voltaram glorificando a Deus. Eles foram lá, viram o menino, glorificaram, e na mesma hora saíram divulgando. A partir dali já começou o evangelismo, né, pastor? O evangelho, as boas novas. Que eram as boas novas? A divulgação que o Cristo nasceu, o nosso Salvador, o nosso libertador dos nossos pecados havia nascido. Pode passar aí, Edson. Então, qual era essa boa nova? Veja ali, aqui é só para comprovar que mensagem eles pregaram. Em Lucas 1, 34, 35, diz o seguinte, aí foi quando o anjo Gabriel se manifestou a Maria lá, né, avisando que ela seria mãe. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti nascerá, será chamado Filho de Deus. Então ninguém nasce filho de Deus, nós aqui, meros seres mortais, gerados de carne e sangue, como diz João. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Quem é que estava no mundo e que fez esse mundo? Jesus. E o mundo não o conheceu, porque se tivessem conhecido, não tinham sacrificado ele. Então Jesus veio para o que era seu, o povo judeu lá, né? Veio para a humanidade e os seus não receberam, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de terem feitos filhos de Deus ao que crê em seu nome. Então viram aí que ninguém nasce filho de Deus? Nós não nascemos filhos de Deus, nós somos feitos filhos de Deus quando cremos em seu nome. A palavra Abba significa adoção, nós somos filhos adotivos. Mas um filho adotivo hoje, se eu adotar uma criança e botar no registro dela meu nome, ela tem todos os mesmos direitos que um filho normal, que um filho natural, não é isso? Então nós hoje somos filhos adotivos. E o mundo precisa saber disso. Os nossos outros irmãos que estão aí fora não estão sabendo disso. Então, nossa missão é levar a palavra para esses irmãos.
mas não como se a gente estivesse fazendo um serviço. Vou fazer porque Deus mandou, e junto com as obras, né? A igreja hoje tem o costume de dar roupa para o necessitado, dar um curso, dar um pão, dar uma cesta básica, e a gente se contenta em isso achando que a gente está fazendo a obra. E a gente olha aquelas pessoas como que precisam de ajuda. Mas eu vi essa mensagem essa semana que eu achei interessante. Um dos pastores, acho que é o Paulo Borges, ele fala o seguinte: quer dizer que se essas pessoas não precisassem, a gente não ia lá? Ele pergunta, como é que a gente evangeliza uma prostituta? Eu vou lá na prostituta e prego para ela, para ver se ela crendo, deixa de ser prostituta e vira minha irmã? Ou eu vou lá na minha irmã, que é prostituta, para ela, que entendendo que é irmã, deixe de praticar a prostituição? Né? A gente tem esse distanciamento, como foi pregado aqui domingo passado, o Marconi falou bem, né? A gente imagina todos os pecadores, né? Nós estamos melhores que eles porque um dia tivemos lá, mas a gente esqueceu disso, né? A gente julga todo mundo, o bêbado, o drogado, a prostituta, o ladrão, piores do que cada um de nós, como se fosse escória do mundo. E a gente até leva a palavra, ajuda uma coisinha ou outra, se ele crê, meu papel eu estou fazendo. Ou a gente enxerga com os olhos de Cristo. Aquele é meu irmão ladrão, então vou chegar no meu irmão ladrão e mostrar que ele é meu irmão, para que sabendo que ele é meu irmão, ele deixe de roubar. Que a palavra diz que aquele que roubava, não roube mais, mas antes construa, não é só parar de roubar não, vocês entenderam? Às vezes aquele que minta, não minta mais, mas tem que edificar alguma coisa. O que roubava mais, agora com o que ele ganha, ele edifica, ele constrói, ele divide. Então esse olhar de amor que precisamos ter, não só levar a mensagem, mas sermos a igreja é isso, é não condenar, não apontar, é trazermos para o reino essas pessoas com esse olhar. Senão nós estamos afirmando a ela assim, você vai ser alguém no momento que você tiver. Então eu estou dizendo a ela que o que você tem é que lhe identifica, entendeu, pastor? Porque você não tem um carro, não tem emprego, você não é nada perante a sociedade. A gente vai lá, dá um curso, dá uma roupinha, dá um documento, pronto, agora você já é alguma coisa. Estou reafirmando a ele, olha, no dia que você tiver, você vai ser. E ao contrário, não, meu irmão, eu estou vindo aqui porque é de nossa essência, nós somos filhos. Eu não estou vindo aqui porque preciso, eu estou vindo aqui porque você é meu irmão, e eu não posso, a gente pode ver um irmão passar necessidade, ou passando um aperto, ou não posso ver um irmão meu matando, roubando, assassinando. Se ele for de Deus, se ele for ovelha, ele vai ouvir a voz. Mas não é a gente que vai fazer essa distinção, não, eu não quero conta ali, eu vou pregar. Não. É ir lá como aquele irmão drogado, ou aquele irmão prostituto, ou aquele irmão ladrão, mostrar a ele que ele é irmão, para que ele, entendendo que é irmão, deixe essas coisas. E não pregar para um ladrão, para uma prostituta, para ver se ele, né, compreendendo, se convertendo, se ele passa a ser irmão. Eu acho que você deu para entender mais ou menos qual é a lógica. É o amor, é os olhos de Cristo, né? É a forma diferente, como aquela moça que foi quebrar o vaso de alabastro nos pés de Jesus, que criticaram, né? Se você soubesse quem é essa daí, né? Já faz aquela discriminação. Jesus, eu sei, é uma filha minha. E agora, a partir de que eu perdoei, mostrei o meu amor, ela agora vai agir como uma filha. Então, mostrar ao mundo que eles são, que eles têm o valor. Que entendendo quem eles são, eles vão ser, vão fazer pelo que são. Eles não vão fazer para ser. Inclusive a gente, viu? Você não deve pregar, fazer qualquer serviço aqui, cantar, o que quer que seja, fazer o bem, fazer isso, para ser. Porque somos, nós fazemos. Essa foi a lógica que derrubou Satanás, né? Inclusive, ele só é capeta não pelo mal que ele fez, né? Pode parecer confuso, mas digamos assim, o Satanás não virou o diabo pelo errado que ele quis fazer. Ele não sentou e falou, vou fazer uma coisa errada aqui para virar o diabo, não. Ele virou o diabo porque ele pensou em ganhar, em ser beneficiado com o bem que ele fazia. Então a palavra diz que ele começou a fazer comércio com aquela postura, a condição que ele tinha, o status que ele tinha. Então ele começou a querer ser recompensado por algo certo que ele estava fazendo. Está vendo onde está o perigo? Então a gente não faz para ser recompensado, a gente não faz esperando algo em troca, a gente não faz o bem porque a gente espera que Deus dê mais ou abençoe mais, a gente faz porque é a nossa essência, a gente faz porque a gente viu o nosso Pai fazer. Entendeu? Por isso que Cristo se materializou e Ele é a imagem do Deus vivo e nós somos o corpo de Cristo. Então, hoje a gente faz o que Cristo quer fazer. Nós somos as mãos, os braços, a boca, o joelho. Nós somos o corpo dele. Então nós fazemos por quê? Porque vimos nosso Pai fazer. Quer ver um exemplo simples, né, Soraya? Ela vai dar risada ali. Toda vez agora a gente vai para a rua, você tem que botar máscara. Os meninos já decoraram isso. Tem crianças que nem gostam de usar, mas eu lá tenho uma de 3 e uma de 4. Vem logo, a máscara, papai, a máscara.
E eles deixam mesmo, colocam. Aí Maria, tem uma filha de 3 anos, ela observando a mãe, Soraya tira a máscara, como não tem bolso, nem não tem que botar, Soraya coloca aqui na alça da blusa, né? Aí beleza, tá lá. Na hora Maria tira lá, que eu tô vendo, Maria já tá pronta com com a máscarazinha enfiada aqui do lado. Eu diz, quem ensinou isso, onde que viu? As crianças nos observam, nós somos os espelhos. Porque viu a mãe fazer, ela vai repetir. Então, nós pais temos que ter cuidado com o que ensinamos. Ainda que em silêncio, nós passamos várias lições para eles, né? Nosso comportamento, nossas ações. Então, precisamos ser isso. Precisamos levar esse evangelho, ser pastores. Por isso temos que estar sempre alerta, sempre cuidado com o que chega perto do rebanho, sempre cuidado com os ataques dos lobos, né? Dos predadores, porque o verdadeiro pastor dá a vida por suas ovelhas. E outra, viu? Lá o Salmo é muito bonito e diz o quê, pastor? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Não é isso? Até que a gente já imagina, não vai faltar pão, não vai faltar carro, não vai faltar viagem, não vai faltar diversão, não vai faltar... É isso mesmo? Se você linkar com Paulo, Paulo diz o seguinte, eu aprendi a ter tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é tudo posso? Só pode ganhar, só pode vencer? Ele está dizendo, eu aprendi ter o pouco e não ter nada. Aprendi a passar sede, aprendi a encher minha barriga, aprendi a ter dinheiro, aprendi a não ter. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus está comprometido com a sua redenção, com a sua transformação, com a sua mudança. Então não vai faltar quem te ajude, mas também não vai faltar quem te atrapalhe. Não vai faltar aquele irmão que te estende a mão. E não vai faltar irmão aqui também que queira te derrubar. Ou colocar um tropeço, mesmo por inveja, por qualquer coisa. Não vai faltar quem te anime, não vai faltar quem te desanime. Por quê? Porque essas coisas, como foi dito aqui no início do culto, né, fazem parte do nosso crescimento. Se eu precisar de alguém que fique ali aquele calo, aquele espinho no meu pé, né, me apurriando, para que eu desenvolva a minha paciência, Deus vai permitir. Concorda? Se meu problema é falta de paciência, eu vou lidar com pessoas assim, às vezes, chatas, que é para eu poder superar. Por isso que o seu marido, sua esposa, é a pessoa certinha mesmo para estar do seu lado. A dor de cabeça que ele lhe dá é justamente para você ser aperfeiçoado nas suas necessidades. Deus tem um compromisso com os dois, né? Por isso, é um crescendo, amadurecendo com o outro. Já repararam que se você está passando por isso é porque você tem virtude? Se eu chego num lugar que vejo tudo bagunçado, das pernas para cima, e eu sou bagunceiro, isso me incomoda? Não, né? Mas se eu sou aquele cara certinho, que gosta de tudo milimetrado, limpo, tudo, quando entra num lugar desse, fica como? A pessoa fica lá, aí, né? Pá. Eu já fui na casa de alguns irmãos aqui, quem tá lá e tá assim, daqui a pouco o cidadão passa todo sem graça, vem com um aspiradorzinho assim, você tira o pé, daqui a pouco ele volta dando um grau disso. Nele ele não consegue aquilo ele é uma virtude, ele gosta de tudo arrumadinho. Então, essa virtude que Deus lhe deu é para compartilhar, às vezes, com o bagunceiro que não tem. Então, é você cedendo, se esvaziando de você, né? Já que você enxergou esse defeito no outro, se você viu o defeito, é porque você tem aquela virtude. Então, casa ótimo, ó. A virtude que você tem é complementar aquele defeito que o outro tem. Então, assim a gente vai levando, entendeu? Um com o outro. Ele e o outro também tem outra virtude que vai completar os seus defeitos. Mas se você enxerga, é porque você tem virtude. E se você tem virtude, não é para você, é para ser dividido, para ser compartilhado com o rebanho. Então, na igreja, amados, a gente tem irmão de todo tipo, justamente Deus selecionou e colocou no seu caminho para um ajudar o outro. Então, nada de apontar, pedir que Deus tire o irmão, mande para outra congregação, mande para uma missão na África para você se ver livre, porque Ele está proporcionando isso, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar nenhuma oportunidade para que você cresça, seja boa ou seja ruim, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Nós vamos passar pelo vale do sombra da morte. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda. Você está passando por onde? Pelo shopping? Tem 1000 pessoas caídas no shopping? 10.000 do outro lado? É num clube de diversão? Onde é que você está passando? É dificuldade, né? A gente tem que tirar de nossa mente essa vida de oba-oba maravilhosa, né? Se a gente quiser, se o irmão chegar aqui, pastor, eu quero um lugar que só ouça hino, que meus vizinhos lá só escutam paredão, um lugar bom, onde não precisa de cerca, de muro, onde não tem ladrão para roubar, onde só toque hino, coisa boa, bonita, onde não tenha confusão, né? Tem que morrer logo e ir para o céu, porque esse lugar só existe lá em cima. A gente ora aqui, né, e pede para Deus levar o irmão.
Lá ele vai ouvir louvor, adoração, não vai ter ladrão, não tem... Enquanto a gente estiver aqui, irmão, é batalha, né? É luta. E a gente precisa desenvolver essas temperanças, não, esses dons, essas habilidades de lidar com todos. Porque também a gente não é fácil, não, né? Só a Soraya para me aguentar, só eu para aguentar a Soraya. E aí a gente vai se moldando e Deus transformando até a sua volta. Com certeza vai estar melhor. Porque se eu fosse perfeito e casasse com uma pessoa perfeita, o que é que eu ia mudar? Se eu me acho perfeito e... Entendeu? É aquele velho ditado, nada muda se nada muda. Não tente mudar o outro, tente mudar você. Se isso está te incomodando é porque algo em você precisa ser mudado, né? Tudo que é em mim, quer que cantamos? Porque tudo que é em mim necessita ser mudado. Tudo que há no meu coração necessita mais de ti, Senhor. Isso vale para todos, né? Vamos lá. Agora eu escolhi outra passagem. O mesmo nascimento agora, narrado por Mateus. Não falei antes, mas fique claro, né? Lucas foi aquele médico que foi, digamos assim, contratado. Ele teve a missão de levantar esses dados sobre o nascimento, né? Então o foco de Lucas aí foi mostrar essa parte humana de Cristo. Você vê que tem o Evangelho, as Boas Novas, o nascimento, a vida de Cristo é contada por 4 autores diferentes, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. A pessoa às vezes não entende, acha que tem divergência, mas cada um teve um foco, cada um veio mostrar algo. Mateus veio mostrar essa linhagem, mostrar que Jesus é rei, que veio da linhagem. Então ele escreveu mais para os judeus, mostrando evidências claras de que Jesus era o rei dos judeus. Marcos já traz mais esse lado do serviço, mostrando como Jesus veio servir, né? Veio ser homem de dores. Mateus, Lucas, essa parte humana, né? Mostrando que Jesus também era homem de dores, que passou e tal. E João muda totalmente o foco. João vem mostrar esse lado espiritual, mostrando Jesus Deus, Jesus essência de Deus. Então os 4 se completam. Vamos lá, por isso que Mateus escreveu dessa forma, ó. Mateus 2. E tendo Jesus nascido em Belém, em Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. No 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disse, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pela profecia. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamado secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe havia aparecido. Ele perguntou, vem cá, quanto tempo vocês viram mais ou menos essa estrela aí? Né? E eles disseram. E enviando-os a Belém, diz, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai, irmão, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente, ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo ele a estrela, alegraram-se muito com a grande alegria, e entrando em casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando adoraram, e abriram seus tesouros, ofertando dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para não voltar-se para Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Amém? Pode passar, Edson? Daí eu tirei algumas observações interessantes. Primeiro, ele narra mais a história desses magos vindo do Oriente, a Jerusalém. Quem eram esses magos, né? Do original, é mais provável que fossem estudiosos, sábios, né? Que mexiam com astronomia, não astrologia, nesse negócio de signo, não. Eles estudavam os céus. Então, eles viram o sinal de uma estrela, como no começo, pode ter sido um cometa, pode ter sido uma estrela, pode ter sido uma supernova, pode ter sido uma junção de planetas, não importa, para a gente não interessa isso aqui. O que importa é que essa estrela os guiou até Jerusalém, até Belém. O que importa é que essa estrela despertou neles algo, né? Essa estrela levou uma mensagem. Qual era a mensagem? Nasceu um rei. Isso talvez não fosse ainda da cultura de Israel, mas no passado, esses persas, babilônios, assírios, o que provavelmente eles deviam ser, tinham isso. Quando surgia uma estrela no céu, era sinal de um rei, nascimento de um grande rei, de algum evento. Então, baseado nisso, eles vieram a Jerusalém.
E vocês veem no texto ali, a gente vê o presépio, tem um bocado de errinho naquele presépio ali, né? Mas só isso aí não vamos entrar na teologia da coisa aqui, mas é só para vocês ficarem, né, ligados o que é que vocês estão adorando e fazendo. É provável, muito provável, que esses reis não chegaram lá naquela cena do presépio. Entenderam? Eles não estavam lá no dia, na hora que Jesus nasceu. Vocês viram que Herodes vai inquirir eles, vai perguntar, quanto tempo vocês viram essa estrela? Não é isso? E lá embaixo você vai ver depois que Herodes, depois que ele percebe que eles não voltaram, ele manda matar o quê? Todas as crianças na faixa de 2 anos. Então, mais ou menos, no máximo, tinha 2 anos que Jesus já tinha nascido. Outra evidência é que eles chegaram lá, acharam o menino onde? Envolto nos panos, na manjedoura, como os pastores? Não. Jesus foi encontrado em casa. Isso não acrescenta nada, entendeu? Vocês saberem, nem muda a salvação de ninguém, nem disfarça seu presépio por causa disso. Mas só para você entender, né, o contexto da coisa. O que eu quero que vocês peguem aí é a função dessa estrela, né? Então, vamos lá. Então, eles viram aquela estrela e vieram adorar. Chegou em Jerusalém, que para eles aquela estrela não significava nada, eles foram procurar os escribas, os sacerdotes, sobre as profecias, sobre o que estava escrito. Aí vão lá na Bíblia e acham lá em Miqueias que Jerusalém seria a cidade do grande rei. Então, eles foram em Jerusalém, naquela área, procurar, a estrela guiou lá até a casa, e eles encontraram o menino com a sua mãe em casa e adoraram. Levaram os presentes representando, né, a divindade, o poder de Deus, a sua santidade, ouro, incenso e mirra. Certo? O que mais ali? É só isso mesmo. Então, o que é que eu queria mostrar? A questão dessa estrela. Inclusive, passa mais um aí, Edson. Não sei se agora que eu vou falar isso. Inclusive agora, esse ano, um resumo aí, eu trouxe aqui, ó, eu trouxe do site da CNN, foi isso aqui que eu olhei, peraí. Paulo Novelho, aqui é um texto de Paulo Novelho, é um teólogo comentário de Paulo Roberto Garcia, ele é professor e doutor de teologia lá da Faculdade de Ciência da Religião da Universidade Metodista. Eu peguei aqui nesse site, ó, CNN Brasil. Esse ano, especialmente, né? A partir do dia 21 de dezembro agora desse ano, você olhando para o céu depois da tarde, tem o que ele chama desse fenômeno astrológico, que não acontece há 800 anos atrás, a última vez que aconteceu. Então, olhando, observando as estrelas, você vai poder ver de novo essa estrela de Belém. Engraçado, né? A gente não está aqui com superstição nada, só estou mostrando algo interessante, né? Mais uma vez, essa estrela vai aparecer hoje no céu de todo mundo, depois de 800 anos, né? Vai estar lá brilhando. Que pode ser o que eles falam. A NASA tem programa, ele simula, né? Toda coisa. Pode ser, nesse caso agora, é a intercepção de Júpiter, acho que é Júpiter e Marte, 2 monstros de Saturno, não. Depois você olha, é a junção de 2 planetas. Não que eles estão na frente do outro, mas pela distância, vai dar esse brilho, e eles consideram como se fosse a estrela de Belém. Depois de 800 anos. Então, no passado, essa estrela fez o quê? Anunciou a vinda do Cristo. Anunciou o nascimento desse Messias, né? Eu só quero trazer interessante que a palavra de Deus fala, haverá sinais nos céus, né? E faz mais uma dica para a gente ficar mais esperto, né? E mais temente, né? Um ano tão diferenciado como foi o nosso, né? Com sinais contundentes da volta de Cristo, vem mais esse sinal nos céus. Essa estrela, após 800 anos, vai brilhar novamente no céu a partir do dia 21. Eu não sou astrônomo, mas quem tem luneta aí sabe, deve ter insights aí para vocês olharem. Mas eles falam, né? Não é nada certo que exatamente esse seja. Não sabe se foi um cometa, não sabe o que foi. Mas o interessante é que vai ocorrer esse fenômeno agora. Então, esse pastor fala o seguinte: esse fenômeno astronômico acontecerá agora, na época de Natal, no fim de um ano tão duro. E Garcia, né, acredita que podemos utilizar o evento em nosso imaginário para relembrar das possibilidades e entender a novidade de Deus para todos. Qual é? Ele nos convida a um processo de tolerância, acolhimento do outro, solidariedade, de pertencimento planetário, porque a gente está vivendo um período que as pessoas acreditam que o planeta pertence a si, né? Parece que o planeta é nosso, não é isso? Não que elas pertencem ao planeta. O grande desafio nessa visão mais utópica, mais humana, é que seria a mensagem do convite. Se no passado serviu, por que não utilizar esse símbolo como uma lembrança? Questionou. O que é que ele está dizendo? No passado, quem viu essa estrela foram os não crentes, foram os persas, foram o povo que não era de Jerusalém. Isso não está aqui, eu procurei pelo menos
no meu pouco conhecimento, eu não achei uma passagem específica bíblica como profecia para os judeus, entendeu, pastor? Para os judeus, dizendo que quando surgisse a estrela que fosse lá, não tem. Eles tinham que nasceria de uma virgem, que seria em Belém, que Deus seria conosco e tudo mais. Então, eles seguiram as escrituras. Mas esse povo não. Eles não eram crentes, não eram judeus. E viram através dessa estrela os sinais nos céus e vieram adorar. Vieram, trouxeram presente. Ou seja, o mundo que não é cristão, aí fora, reconheceu através dessa estrela, desse sinal, o nascimento do rei sobre toda a terra. Vocês imaginaram? Então isso no passado foi o quê? Deus já estava dizendo, ó, inclusão. A salvação não é só de vocês, judeus. A salvação não é só para um povo, para uma raça, para uma língua. A salvação é para todos. Daí Deus está atraindo de longe todos, língua, raça, tribo, nação, cor de pele. Então a proposta é para todos. Então esse pastor aí, ele está dizendo, por que não? Se no passado foi um sinônimo de quê? De inclusão, de comunhão, de tolerância, de acolhimento, de solidariedade, por que não podemos fazer isso agora? Né? Num ano tão duro esse que teve, que muitos só pensavam em si, nos levou a refletir mais, de pensar, de estarmos juntos. Vemos a necessidade realmente de estarmos juntos, né, pastor? Vemos o quanto faz falta um abraço, estar perto, estar mais próximo. Não é isso? E o interessante nisso tudo, essa estrela aparecer agora, numa situação dessa, né? Então é para a gente olhar para os céus. O que é que eu estou dizendo? A volta de Cristo está iminente, está próxima? Está sim. Podemos dizer de hora? Digo de novo, não. Aquele cara que disser que sabe o dia e a hora é um falso profeta, está mentindo. Na Bíblia não tem nada disso. Mas a gente sabe o período. E eu talvez, como eu disse a vocês no passado, digo hoje. Você tem que estar pronto hoje, porque ainda que ele volte ou amanhã, ou para a semana, ou um ano, se você morrer hoje, ou se eu morrer amanhã, acabou. Jesus já voltou para mim. Jesus já voltou. Para quantos milhões aqui no mundo morreram agora com essa infelicidade dessa doença? Quantos Covid levaram? Não é isso? Eles não vão ter uma chance de aguardar mais 10, 5, até um ano, que seja, porque Jesus volte no ano que vem. Eles não vão ter mais essa chance. Jesus já voltou para eles. Então não planeje sua vida, seu tempo aqui, daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Mesmo com todos os sinais que estão aparecendo aí, que pode se ver muito antes, mas tem que se preparar para hoje. Se ele voltar hoje, se você morrer hoje, voltou para você. Se você morrer amanhã, ele já voltou para você. Por isso que a Bíblia diz que nosso tempo é hoje, o dia aceitável é hoje. Muita gente perde tempo calculando isso, mas se você não estiver pronto hoje, não adianta nada saber o dia e hora. Entenderam? Passa mais um aí. Então voltamos para o presépio, para fecharmos essa mensagem. Então depois que tudo já falamos dos magos, já falamos dos pastores, da estrela, o que é que a gente poderia se encaixar? Eu digo a vocês que eu gostaria que vocês se encaixassem em todos os elementos. Todos. Eu gostaria, assim, que no final dessa mensagem, quando vocês passarem por qualquer presépio, que Deus, o Espírito Santo, possa trazer, não as palavras humanas, né, mas trazer nosso entendimento, essa realidade. A estrela, que está lá em cima primeiro, por que eu gostaria que você lembrasse, quisesse que você se comparasse a uma estrela? Porque ela foi responsável por iluminar, apontar, anunciar, conduzir, mostrar e identificar. Entendeu? A quem? A Cristo. Como é que esses reis magos souberam? Se não tinha ninguém para evangelizar eles lá, entendeu? Mas pelo sinal do céu, a estrela tocou no coração deles, por esse sinal ele sabia que tinha nascido o rei, então a estrela trouxe, conduziu, brilhou, iluminou, mostrou, identificou o caminho. Então nós como estrelas, como farol, né? Então se coloca como farol, dá no mesmo, entendeu? Toda vez que vocês ouviram falar em estrela de Belém, poxa, eu tenho que ser a estrela de Belém na vida de Angélica, eu tenho que ser a estrela de Belém na vida de Aninha, porque eu preciso iluminar o caminho das pessoas para Cristo. Eu preciso apontar, direcionar as pessoas para Cristo. Eu preciso mostrar a elas que há esperança, que nasceu um Salvador. Todos que me olharem têm que dizer, poxa, Márcio indica que nasceu um Salvador. Aí para só por aí? Não, já indiquei o caminho, né? Nasceu um Salvador, beleza. Aí olha para os pastores. Você também precisa ser a figura do pastor. Depois de mostrar que existiu, que nasceu um Senhor, que Deus não continua menino, né? Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino. Deus não ficou menino o tempo todo. Jesus cresceu em graça e sabedoria, viveu, morreu por nós e ressuscitou.
Hoje ele intercede por nós. Então apaga agora essa lembrança de bebezinho, que Jesus não é mais bebezinho. Apague também aquela lembrança dele crucificado, que ele também não está mais pendurado ali. Ele, vive e reina com toda a majestade no trono, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós e se preparando para a sua volta. Então, quando você se colocar no lugar do pastor, pense, poxa, eu tenho que alertar, eu tenho que apacentar, eu tenho que conduzir, né, as ovelhas, o rebanho que Deus me entregou. Meu rebanho pode ser pequenininho, só minha mulher e mais 2 meninos. Não, o trabalho aumenta mais, né, pai? Tem o seu setor, que deve ter 4, 5, 10 colegas. Se Deus lhe deu, cuide. Cuide deles, alerte que o tempo está próximo, alerte dos perigos, alerte dos lobos, né? Leve aos pastos, alimente, porque o pastor leva as águas tranquilas, né? Dá alimentação, que é a palavra de Deus, cuide deles. E você também precisa ser ovelha, porque ninguém é top aqui, é chefe o tempo todo. Lembrar que precisamos ser humildes também, precisamos ser apacentados e tratados pelo pastor, que é a cabeça da igreja, o anjo da igreja, e pelo pastor do pastor, o sumo sacerdote, o pastor verdadeiro, o bom pastor, Jesus. E é isso? Precisamos um dos outros. Quando você olhar para aí também, vai ver os 3 reis magos. Lembre de quem éramos, né? Pessoas que não fazíamos parte do povo de Israel. Esse é mais fácil de se colocar, né? Vieram do mundo, vieram de outra nação, de outra cultura, adorar, mas reconheceram, se prostraram e ofereceram os presentes. O que é que a gente pode oferecer a Cristo? O que é que você pode dar? Já falamos isso aqui, né? O que é que você pode dar a Deus que não seja dele? O que é que você pode oferecer ao Senhor que ele já não tenha lhe dado primeiro? O que é que você pode fazer para Deus que ele não possa fazer sozinho sem você? É igual lá em casa, quando eu chamo o João, que tem 4 anos, chamei agora para a gente plantar uma plantinha. Aí eu peguei o caqueiro, trouxe, veio Maria também, começaram a cavar. Você, trabalhando com seus filhos, você tem mais retrabalho do que outra coisa. Sujaram tudo, derrubaram areia, a professora já tinha dado banho, a menina se melou toda de barro, acabou com tudo. Mas por que você faz? Não é pelo serviço, que eles não estão te ajudando no direito ali, não é pelo serviço pronto, o trabalho realizado, é pela relação, é para estarmos juntos, é para eles me verem como eu faço, como eu cuido, para eles verem o amor que você tem a fazer, o cuidado, como são os processos. Se a gente quer algo bem feito, serviço, a gente contrata. Serviço é coisa de empregado. Por isso que eles falam, não vos chamarei mais servos, me chama de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, entendeu? Então Deus não tem pressa aqui, gente, chamando a gente para um serviço bem feito, né? Não quer evangelização bem feita, correr atrás de vida. Deus quer um relacionamento, nos chamou para ter relacionamento, não serviço. Às vezes você quer servir demais, quer fazer isso, quer fazer aquilo, fica por aqui, aí não tem tempo para Deus, não tem tempo para se relacionar, enfraquece, aponta para o outro que está fazendo tudo sozinho, fulano bem podia estar me ajudando, eu estou com 10 tarefas, Por quê? Você está fazendo um serviço, agrega o quê? A gente tem que investir na relação. Não estou dizendo que não faça, né, pastor? Cada um tem seu papel, Deus nos fez diferente para isso, né? Deus criou um como joelho, aí o cara quer ser boca, criou outro como boca, mas o cara é braço. Então ele quer se colocar naquele lugar ali, vai ficar pesado para ele. Então, por isso é o rebanho, cada um com suas qualidades. E é assim porque, para que todos sejam um em todos. Ninguém é perfeito aqui, tem várias qualidades e vive sozinho. Falando do que? Do rei mago, né? Já falando da ovelha? Já, não foi isso? Vamos lá, vamos para José. Você tem que ser um José. Rapaz, lendo a Bíblia, eu fiquei fascinado por José. Eu acho que é um dos homens de Deus mais completos que ele já teve. Eu acho que eu não sei nem porque fala tão pouco do bichinho, né? Deve ter morrido logo, porque já estava complicado por Jesus dizer que era filho de Deus, levando um pai de tiracolo, estava complicado, né? Sou filho de Deus, e esse velho que está aí? Não, isso aqui é meu pai adotivo e tal. Mas José foi exemplo de obediência em tudo. José aceitou uma situação daquela com Maria, que não é para todos, né? Estou grávida do filho de Deus. Deus confiou a esse homem o cuidado do filho dele, imagine para qualquer um. Diz uma piada, né? Uma piada no ditado, que estavam reunidos no céu lá, José, Moisés, Abraão, só os top, né? Os pais da fé. E aí Abraão começou a dizer, é porque eu sou o pai da fé, Deus me escolheu para ser o pai das gerações e tal. Aí Moisés, Deus me escolheu para abrir o mar vermelho, aí veio Elias, eu tacava fogo do céu, eu consumia. E José todo murcho lá no canto, né? E aí José, fala alguma coisa aí, José? Não.
Fala aí, José, o que você fez? De proeza e tal, e José. Eu fui escolhido para ser pai. Profundo, né? Quando eu penso na responsabilidade de ser pai, eu já tenho o meu, já fico me tremendo, mas ser pai do filho do Deus vivo. Imagine. Tudo que Jesus aprendeu de carpintaria, sobre madeira, sobre as honras humanas, sobre código de conduta, foi com José. E quando Jesus estava indefeso, na barriga de Maria, quem cuidou foi José. Quando o anjo disse, estão procurando matar o menino, José, leia lá, José sai de madrugada. José obedecia prontamente, não tinha essa de pensar de mau tempo, não. Por que ele saiu de madrugada? Não esperou nem amanhecer, podia, não, deixa amanhecer, né? Não. Porque ele ficou com medo de amanhecer, os vizinhos saber para onde ele saiu, quando os guardas chegassem lá procurando, cadê José? Mora ali. Chegava lá, a casa estava vazia. Aí perguntava, você viu para onde ele foi? Não. Alguém viu? Não, porque ele saiu imediatamente. Quando o anjo mandou voltar, que ele foi lá para ele, pode voltar que o Herodes já morreu, quem está lá é Arquelau. Ele sai sondando primeiro, Deus já tinha mandado ele voltar, mas sabe o que ele faz? Ele vai pesquisar, quem é Arquelau? Como é esse cara? O filho de Herodes, rapaz, é pior do que o pai. 10 mil vezes, o bicho é um miseravão. Ele diz que receou. Imagina, ele deve ter conversado com Deus. Nossa, diz que o homem lá é pior, eu sei que o senhor está mandando, mas o que é que você acha? Aí Deus disse, não, então vá para Nazaré, fique lá que depois eu chamo. Você vê que bonito a intimidade, o cuidado. Então José era maravilhoso. Era um pai extraordinário, principalmente um marido extraordinário, um pai extraordinário. Os poucos exemplos que José deixou foi tremendo. Então que sejamos como José. Sejamos também como Maria, agraciada. Maria carregou em seu ventre, dentro literalmente, né, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus. E nossa missão aqui é carregar dentro de nós, não na barriga, né, mas onde? Coração e ter a mente transformada. Então nós temos que levar também, ser como Maria, levar o Cristo dentro de nós. Eu não sei se está aparecendo aqui, mas que tem um burrinho ali no fundo. E quando eu estou chegando nisso aí tudo, porque vocês sabem que eu gosto de assistir filme. E Soraya me chamou para assistir um filme com os meninos, muito interessante, se vocês puderem assistir, é bobozinho, A Estrela de Belém, né, só? A Estrela de Belém. É um filme de 2017. Conta a história do nascimento de Cristo na visão dos animais, entendeu? E o personagem principal é um burrinho. Esse burrinho, ele era um burro de moer trigos. Então tem aquela pedra, né? E ele ficava naquele jugo, dois burros com aquele jugo no ombro, e eles ficavam ali rodando, moendo trigo. Só que esse burrinho sempre olhava pela brecha lá do curral onde ele estava preso, o mundo lá fora, e aquilo encantava ele tinha um sonho de sair dali. Ele via as comitivas passar, aqueles cavalos e tal, ele disse, poxa, meu sonho era participar de uma comitiva dessa, né? Ser comitiva, ser como um cavalo, levar um rei, o sonho dele era levar um rei. Aí o burro velho dizia para ele, rapaz, burro não levam reis, burro não conduzem reis, a gente é trabalho braçal. E ele ficava ali frustrado, mas certo dia ele se salta, ele se livra das amarras, ele se livra daquele jugo que obrigava ele se livra daquela escravidão e foge. E vai cair justamente aonde? Na casa de Maria e José. Isso aí não é bíblico não, gente, só estou fazendo assim para vocês, um contextozinho, né? Então ele passa a morar ali com Maria e José, e no final, quem leva Maria, grávida naquela, ele. Isso aqui talvez não esteja, ele aparece ali, não sei se realmente José foi andando, foi de carroça, se foi um cavalo, se foi um jegue, entendeu? Originalmente eu não sei, mas o que eu levo a missão desse burrinho, se ele está aí, eu queria ser esse burrinho. Lá na frente vocês vão ver, quem entrou na entrada triunfal de Jerusalém, levando o rei dos judeus, sendo aplaudido no domingo de Ramos, foi um burrinho, montado num jumentinho, né? Mostrando assim, mansidão, reino de paz. Então que sejamos isso, esse burrinho que leva Jesus. Tirando aquele burrinho ali, né? Diz aquela história, né? Que o burrinho entrou na cidade, flores, palma, porque Jesus estava montado em cima, e ele, poxa, que massa, e todo mundo adorando e louvando. E na outra semana, depois que já tinha passado, que ele foi entrar, todo mundo chutando, sai daqui, seu burro velho e tal. Ele, pô, não entendi nada. Semana passada me receberam tão bem, porque a unção não é dele, é quem está sobre ele. Então, às vezes ele chega aqui, pode pregar bem e tal, pode empolgar, mas a unção não é nossa, está sobre nós. Enquanto nós somos esse burrinho e carregarmos nosso Senhor e levarmos ele conosco para onde quer que formos, nós temos sucesso, nós somos sempre recebidos. Ou não também, que evangelho não é só essa maravilha toda, né? Mas esse burrinho realizou um sonho. Ele se livrou do jugo, do pecado, daquela escravidão onde ele estava e realizou. No final ele se emociona, porque ele disse, eu levei um rei. Quando os magos chegam e dizem, o menino, e vê adorando, ele
fica todo feliz. Ele diz, eu levei um rei. Então realizou o sonho dele de levar um rei. Então que possamos olhar esse presépio agora de outra forma. Sabemos que somos esses embaixadores escolhidos por Deus para refletirmos a glória de Deus. Fomos escolhidos para a glória de seu nome. Para que as pessoas vejam em nós quem? Cristo. Então vamos iluminar, vamos indicar o caminho, vamos mostrar onde encontrar Cristo, vamos ser esses pastores, cuidar um dos outros, vamos alertar, vamos amar, vamos apacentar, né? Vamos guiar, vamos dar alimento, vamos ser um José da vida, vamos assumir essa responsabilidade, vamos dar o melhor de nós, vamos ser rápidos em servir, em tomar uma atitude diante de Deus, vamos ser ovelhas, vamos ser tementes, vamos ouvir a voz do pastor, vamos segui-los, né? Vamos andar próximo, vamos estar em rebanho, vamos cuidar, vamos ser mais quem? Acabou? E o burrinho no final, né? Vamos levar essas cargas um dos outros, vamos levar Cristo em nós, amém? Que essa mensagem possa edificar nossos corações. Sei que não foi nada assim tão, eu queria aproveitar só esse período de Natal para que a gente pudesse utilizar de todas as ferramentas, de todas as formas, inclusive nesse período, né? Para estar levando aos nossos familiares essa luz de Cristo, pregar em tempo, fora de tempo, usar todas as possibilidades e estar sempre louvando o nome do Senhor e refletindo essa glória dele. Amém? Que Deus continue abençoando todos grandemente.